A paz do nosso Senhor Jesus Cristo vos acompanha em nome do Criador. Convosco, o vosso humilde servo, Langaba Antônio, vamos partilhar uma palavra de Deus que levará a nossa consciência a entender o valor moral que existe na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu a vida. Vamos orar. Pai de amor, o Criador do céu e da terra, muito obrigado mais uma vez por ter renovado a sua bondade nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por ter nos levantado esta manhã para poder aqui apresentar um sermão da sua palavra a seu povo. Abençoe-nos, Senhor nosso Deus, capacita-nos, porque não sabemos falar. Somente você que pode colocar palavras nas nossas bocas, a fim de comunicar o teu pensamento a seu povo. Oremos com a fé. Amém. Amado em Cristo, vamos começar o nosso programa. Vou ler um texto da Sagrada Escritura que nos levará para explicar o pensamento do nosso Senhor Jesus Cristo. I have two Bibles. I have a Portuguese Bible and English Bible. Let us read in the book of John, chapter 8, verse 1 to 11. The Bible says, "But Jesus went to the Mount of Olives. Now early in the morning, he came again into the temple, and all the people came to him. And he sat down and taught them. Then the scribes and Pharisees brought to him a woman caught in adultery. And when they had set her in the manse, they said to him, 'Teacher, this woman was caught in adultery in the very act. Now Moses, in the law command, he told us such should be stoned, but what do you say?' This they said, testing. They might have something of which to accuse him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger, as though he did not hear. So when they continued asking him, he raised himself up and said to them, 'He who is without sins among you, let him throw a stone at her first.' And again he stooped down and wrote on the ground. Then those who had him been convicted by their conscience went out one by one, beginning with the oldest, even to the last. And Jesus was left alone, and when the woman stand in the manse, when Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, 'Woman, where are those accused of yours? Has no one condemned you?' She said, 'No one, Lord.' And Jesus said to her, 'Neither do I condemn you. Go and sin no more.' Then Jesus spoke to them again, saying, 'Am I the light of the world? He who follows me shall not walk in the darkness, but have the light of the life.'" Word of God. Essa foi a palavra de Deus que nós lemos no livro de João,
capítulo 8, no seu versículo 1 até 11. Para uma boa compreensão, para todos aqueles que acompanham os meus lives, os meus direitos, eu sou Langaba Antônio, vosso humilde servo. Estou aqui para evangelizar. Eu resido nos Estados Unidos da América, pela graça de Deus. Estou na cidade do Biddeford, no estado do Maine, por onde temos dirigido uma igreja denominada Evangelical Blessed Church, no endereço número 40, Main Street. Estamos no segundo andar. Aos domingos temos celebrado o nosso culto a partir das 13 e ponto até 15 horas e ponto. Se não tiver por onde ir congregar, reside no estado do Maine ou ao redor, venha congregar conosco, não será decepcionado. Que Deus Todo-Poderoso possa abençoar a sua vida. Estou no livro do São João, no seu capítulo 8, onde acabei de ler em inglês. Vou fazer uma recapitulação em português para levar a consciência limpa e aberta na compreensão, na essência do que eu quero aqui frisar, falar acerca do Evangelho. Assim diz a palavra de Deus. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Entende? Jesus foi ao Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo, tomou para o templo e todo o povo vinha ver com ele, assentou-se, os ensinava. Jesus pela manhã foi nas Montes das Oliveiras, sentou-se, ensinava e o povo vinha ouvir a palavra de Deus. Amém, amém? Portanto, os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adúltero. Percebes bem? Escribas e fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada num adúltero. Vamos explicar. Segundo, terceiro, quarto, pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Escribas e fariseus trouxeram diante do Cristo Jesus uma mulher adúltera. Estava adulterando, foi apanhado em ato, em delito. Trouxeram essa mulher diante do Senhor, que é o mestre. São doutores da lei, trouxeram uma mulher cujo a lei de Moisés condenava esta mulher, e o mestre tinha que tomar juiz e julgar esse assunto. Percebes? Na lei nos mandou Moisés que as tais seja apedrejada. Tu, pois, que dizes? Escribas e fariseus queriam comprovar, queria tentar, queria entender o que o Mestre Jesus diria acerca deste assunto, porque a lei mosaica condena estes atos. Acompanha, estou a fazer exposição desta mensagem e eu vou chegar a explicar algo muito importante. Que Deus Todo-Poderoso possa abençoar a sua vida, a sua família, tudo quanto que você tem feito. Isto dizia ele, tentando-a para que tivesse de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Apesar das acusações, apesar de tudo quanto que eles queriam comprovar o Mestre Jesus, para que eles também tivessem algo para acusar o Mestre. Percebe? Aqui falamos das acusações. Escribas e fariseus, cujo são doutores da lei. Quem acusava esta mulher, esses doutores da lei, em observância
da lei mosaica, eles observavam esta lei, portanto acusavam esta mulher pelo ato cometido da mulher. Portanto, como insistisse, perguntou-lhe em direito e disse-lhe: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. É ali onde nós tiramos o tema em abordagem. Percebes? No capítulo 8, no seu versículo 7, no último trecho, e aí subtraímos o tema que estamos a levar na compreensão, na essência do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo no São João. Tomando, inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram começaram pelo mais velho até o último. Ficou Jesus e a mulher que estava no meio. Portanto, quando Jesus percebeu, enquanto que ele escrevia no chão, enquanto que Jesus escrevia na terra, escribas e fariseus acusavam esta mulher. Amém, amém? Enquanto que eles acusavam essa mulher, Jesus estava lendo seus corações. Jesus sabia o que estava nos corações de cada um. Jesus percebeu: o fulano cometeu na cidade Y, o cicrano cometeu na cidade Y e o betrano cometeu na cidade Y. Jesus, conhecendo o coração de cada um, a palavra de Deus nos diz: ele que sonda os corações e os rins. Conhecendo o pensamento de cada um deles, conhecendo astúcias, manobras que cada um fazia, sendo nos seus tempos laborais, nos seus tempos livres, por onde ele se encontrava, percebeu o que acontecia. Portanto, o Cristo Jesus perguntou saber: no meio de vocês, se não existe alguém que tem pecado, se não existe alguém que tem cometido, que seja a primeira pessoa que atira a pedra nesta mulher. Portanto, como acabamos de ler, vai notar, ninguém conseguiu atirar pedra na mulher. Por quê? Cada um tinha a sua consciência reprovada. Cada um tinha as suas mágoas. Cada um tinha as reprovações. Cada um tinha algo que o condenava. Não podia ser a primeira a tirar a pedra. Desde o mais velho até o pequeno, até o último, todos abandonaram as suas pedras, se retiraram um ao outro. 10. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Portanto, Jesus, depois de observar a vinda de escribas e fariseus, cujo levava a mulher para que esta mulher seja apedrejada, Jesus, conhecendo corações de cada um, e Jesus, depois de tirar a sua palavra, perguntar: no meio de vocês, quem acha não tiver problema, quem acha de não pecar, indiferentemente desta mulher, que seja a primeira pessoa a tirar a pedra nesta mulher. Acompanha bem onde eu vou chegar. Depois Jesus voltou a escrever sobre a terra. Depois, um aos outros, desde o mais velho até o mais pequeno, retiraram-se. Jesus ficou com a mulher.
Portanto, a mulher acusada ficou no meio. Os seus acusadores se retiraram. Jesus indiretou se levantou perguntando: onde estão os seus acusadores? Não te condenaram? Portanto, Jesus percebeu: todos são pecadores. Todos são pecadores. E Jesus foi mais longe para poder entender que todos são pecadores. E ele compreendeu que a realidade era que ele deixasse o pecado para que eles possam fazer a vontade do nosso Deus Criador. Portanto, no 11º, ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu. Aleluia. Eu também te condeno. Não, vai-te, não pecas mais. Percebes? Jesus Cristo é mestre. Jesus Cristo é filho de Deus. Jesus Cristo é Deus. Vou provar. No livro do João, capítulo 1, no seu versículo 1. Tudo quanto que vamos fazer, vamos aprovar na Sagrada Escritura, para não ser as minhas palavras, mas na verdade sejam as palavras de Deus. João, no seu primeiro versículo, João capítulo 1, no seu primeiro versículo, a palavra de Deus nos diz o seguinte, vou ler na minha Bíblia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Palavra do nosso Senhor. O Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Filho de Deus. Jesus Cristo é Mestre. Jesus Cristo, ele compadeceu para que nós tivéssemos a vida. E Jesus, depois de observar esta mulher, disse a ele: onde estão os seus acusadores? A mulher olhou à direita, a mulher olhou à esquerda, a mulher olhou à frente, a mulher olhou atrás, não encontrou ninguém. E disse a Cristo Jesus: ninguém. Jesus, sendo mestre, sendo ele que veio trazer a graça na nossa vida, sendo ele que veio nos perdoar sobre a lei que nos condenava, disse à mulher: vá, eu também não te condeno, vá, não torna a fazer. É ali onde começa a sermão, é ali onde começa a nossa homilias, é ali onde começa a nossa hermenêutica, é ali onde começa a exegética da mensagem que nós queremos aqui comunicar ao povo de Deus. Que Deus abençoe a sua presença, faça-nos o favor de partilhar esta mensagem para que uma pessoa que está a passar situações como este, que possa realmente entender qual é a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. No Novo Testamento, nós temos a graça. E esta graça veio da antiga aliança. E porque a aliança vendo da antiga aliança, porque na antiga aliança os profetas maiores e os profetas menores falaram acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao falar acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ele, Jesus Cristo, trouxe a graça. Porque a lei de Moisés era olho por olho, dente por dente. Quem matar será matado. A lei era duro. A lei mosaica era tão duro. Como diz, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. A lei deve ser cumprida. Não importa quem for, mas a lei tinha que ser cumprida. É a razão que doutores fariseus e doutores escribas, eles observavam a lei de Moisés. Portanto,
o que nós entendemos na palavra adúltero. O que quer dizer adúltero? Vamos aqui junto partilhar convosco o que significa adúltero. Amado em Cristo, o que significa adúltero? Você está ali do outro lado? O que significa adúltero? Adúltero significa infidelidade. Adúltero significa infidelidade. Como pode imaginar, eu estou em casa a fazer esse live. Vou pedir, Cristina, deixa barulho, porque o povo de Deus quer nos acompanhar e essa mensagem quer chegar até eles. E é muito importante que nos acompanhe com cautela, mesmo os que estão aqui a nos acompanhar. Por favor, faça graça que Deus possa comunicar o seu pensamento ao seu povo. O adúltero significa infidelidade estabelecida por relações carnais com outro. Uma mulher casada que sai com outro homem fora do casamento, ele comete adúltero. Primeiro ponto. O adúltero é infidelidade estabelecida por relação carnal com outro parceiro que não seja o seu companheiro ou a sua companheira habitual. Uma mulher casada que sai com outro homem que não é o seu parceiro habitual está a cometer adúltero. Um homem casado que está a sair com uma mulher solteira que não é a sua companheira habitual, está a cometer adúltero. Você agora pode entender que trouxeram a Jesus uma mulher adúltera. Aleluia. E esta mulher pecou. E esta mulher cometeu infidelidade. Qual foi o pecado desta mulher? Infidelidade. Qual foi o pecado desta mulher em direito penal? Violação, transgressão das regras de fidelidade conjugal. Essa mulher transgrediu das regras de fidelidade conjugal imposta ao cônjuge. Percebes? No meio de nós, eu quero aqui chamar a atenção. Não abusemos na bondade das outras ou na bondade dos outros. És um homem casado, ou portanto, vives com a sua mulher na mesma casa. Significa, és um homem casado. És uma mulher casada. Vive mesma casa com seu esposo, seu marido, seu companheiro. Significa, vives em relação. Se você sair fora desta relação, ir contrair relação com outro parceiro que não é o seu parceiro habitual, estará a cometer adúltero. Para um homem, estará a cometer adúltera para uma mulher. Mas se uma vez a outra o homem já tinha cometido isto, que a sua mulher já perdoou, não volta a cometer mais, usando da bondade da sua mulher. Se a mulher já cometeu este ato, que o marido, que o homem percebeu e perdoou, então mulher não abusa na bondade do seu marido. Quem perdoa o outro não é sinônimo de ser parvo ou palerma. Não é sinônimo de ser burro. Vamos aqui junto analisar. Muitos dos homens já cometeram adúltero. Homens casados, pastores, evangelistas, profetas, doutor, apóstolo,
já cometeram adúltero. A sua mulher talvez não deu conta, não te agarrou em delito. A sua mulher ouviu, percebeu, teve conhecimento. Ele perdoou você, ainda continua a ser o seu esposo. Você só ouviu o ruído, você não viu, você ouviu o ruído. Você tirou a mulher na sua casa, você tomou as decisões prematuras que prejudicou a vida dos teus filhos, que prejudicou a vida da sua família. Portanto, adúltero consiste em não se manter relações carnais com outro fora de casamento. Portanto, vamos voltar na mensagem de entender. Uma mulher adúltera cometeu, transgrediu, segundo a lei mosaica, foi levado diante do mestre para que o mestre demonstrasse realmente da importância do que aconteceu, mestre ensinando-nos a bondade do perdão. Mestre Jesus ensinou o povo de Deus a bondade do perdão. Meu irmão, aprende a perdoar a sua mulher. Minha irmã, aprende a perdoar o seu marido. Mas que um ao outro não abuse da bondade do perdão. Quem perdoa, dói no coração. Quando você já merece perdão, não volta a fazer, não volta a cometer. Se já perdoaram, portanto, não volta a fazer, não volta a cometer. Portanto, Jesus Cristo é o verdadeiro doutor. Jesus é o verdadeiro doutor. Porque ele não dá apenas só observância na lei mosaica, mas ele trouxe uma graça que nós não merecemos, que essa graça que ele quer mostrar na nossas vidas para que nós possamos compreender a essência verdadeira da palavra que se chama graça, e a graça tem um corpo, Jesus. Portanto, Jesus veio nos liberar do poder da lei. Jesus Cristo liberou o seu povo no poder da lei. Nós não podemos apenas viver sob o poder da lei, porque a lei é olho por olho, dente por dente. Portanto, Jesus Cristo veio para conceder a cada um de nós a graça. Portanto, a lei veio de Deus por canal de Moisés. A lei veio de Deus por canal de Moisés. Mas percebemos que a lei era preciso que venha no meio de nós. Que Deus abençoe o meu irmão que está do outro lado a acompanhar. Partilha, por favor. Que Deus abençoe desde já. Jesus Cristo estava escrevendo quando trouxeram essa mulher prostituta. Quando trouxeram a mulher prostituta, Jesus estava a escrever. O que Jesus escrevia? Jesus estava a escrever os grandes projetos da sua vida. Jesus estava a escrever grandes atividades de relevância nas suas vidas. Jesus estava a escrever a mudança sistemática na sua vida. Jesus estava a escrever uma elevação impactuoso da sua vida. Jesus estava a escrever o que ninguém podia ver. Jesus escrevia uma vida eterna. Jesus rasgava todos os decretos que condenava os acórdãos, que condenava a sua vida. Jesus estava assinando e estava revocando. Jesus, ele é o dono da lei, porque a lei veio do caminho de Deus no canal de Moisés.
Vou explicar uma revelação. Deus escreveu para Moisés o 10 mandamentos, mas não é apenas 10 mandamentos. Nós apenas resumimos 10 mandamentos. Deus escreveu no caminho de Moisés 10 mandamentos. Moisés, ao pegar tábuas da lei, trouxe ao povo de Israel no deserto, encontrou o povo de Israel no deserto, celebrando, adorar bezerros de ouro. Moisés, sendo um homem carnal, quebrou tábuas da lei. Ao quebrando tábuas da lei, já não era preciso Moisés pegar o que era escrito por ele, recomendado por Deus. Deus chamou Moisés pela segunda vez e que Deus escreveu a lei que entregou a Moisés. Significa, mãos humanas têm imperfeição, mão de Deus tem perfeição. Era preciso que Deus, carnalmente passando no canal de Jesus, vir no mundo para que possa transformar as nossas vidas, onde nós éramos condenados na lei mosaica, para que a graça divina possa descer na nossa vida. Que Deus Todo-Poderoso abençoe a sua vida e a sua família. Portanto, Jesus Cristo escrevia: nós somos pessoas que dizem acolhi, acolá, puxa-nos aos outros, nos acusa por tudo quanto que nós cometemos. Eu tenho aqui 5 pontos. Rapidamente, vou aqui ilustrar, vou apresentar, vou elucidar, frisar junto convosco, depois vamos concluir e orar. João capítulo 8, versículo 1 a 11, nos explica, nos dá uma narrativa do que aconteceu. Primeiro ponto que nós vamos tratar, Jesus nos ensina que ele estava dentro do templo. É preciso a gente ir no templo quando temos problema para buscar ensinamento. No verso 1 a 2 do João capítulo 8. Segundo ponto que nós vamos tratar junto, Jesus estava diante dos fariseus que queriam armadilhar Jesus. Os fariseus criaram uma armadilha. Isso você vai ler no João capítulo 8, no versículo 3 a 5. O terceiro ponto que nós vamos estudar são os gestos simbólicos de Jesus Cristo. Isto nós vamos encontrar no João capítulo 8, versículo 6 a 8. O quarto ponto nós vamos perceber, Jesus vai notar a partida dos acusadores. Os acusadores se retiram na vida do acusada ou da acusada, a mulher. Isso vamos ver no João capítulo 8, no seu versículo 9. O quinto ponto e último, onde nós vamos culminar a nossa mensagem, é Jesus ficou com a mulher a sós, no versículo, capítulo 8, no versículo 10 a 11. É preciso tudo quanto que você poderá passar na sua vida. Vive uma vida a sós com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele conhece as atitudes da vida de cada um de nós. Vamos explicar o primeiro ponto que eu falei. Jesus ensina no templo. Jesus, ao ir na montanha de Oliveira, passando lá à noite, e depois ele passa em oração. Quando você vai na igreja, o objetivo na igreja é orar. O objetivo não é ficar no telefone, receber as chamadas, atender as chamadas. Se for possível, quando entrar na igreja, desliga o seu telemóvel ou ponha em vibrador, para que quando você ouvir a mensagem, na sua saída, podes consultar as suas mensagens e chamadas perdidas. Assim estarás concentrado para não sair despercebidamente na presença de Deus. Jesus, ele ia aos serviços, cumpria a palavra de Deus no templo, e Jesus, muitas das vezes, o povo aproximava, sentava à sua volta para perceber o que lá Jesus ensinava. Nós vamos perceber isso no livro de Mateus. Vamos entender. Mateus capítulo 5, no seu versículo 1. Mateus 5, no versículo 1. Escuta o que diz a palavra de Deus. 5, 1. Jesus, vendo a multidão, subiu um monte, assentou-se, aproximou-se dele,
e seus discípulos. Significa, Jesus é homem da multidão. Jesus, ele ensinava multidões. Que Deus abençoe. Aleluia. O segundo ponto que nós queremos rapidamente corrida para a entender a essência do que nós queremos falar da mulher prostituta que aproximou Jesus. Os fariseus tendo armadilhar Jesus. No verso 3 a 5, Jesus interrogou no seu ensinamento os escribas e fariseus a perguntar, saber de surpresa, quem no meio de vocês que não tem cometido pecado, que seja a primeira a tirar a pedra nesta mulher. Aleluia. Nós vamos perceber isto. Vamos um pouco no livro de Levítico, capítulo 20. Levítico é um dos livros de Moisés. Levítico, depois do Êxodo temos Levítico. São 5 livros pantéticos de Moisés. Temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São os livros dedicados ao povo de Israel, que o Moisés, o profeta Moisés, teve as revelações da criação e da saída do povo de Israel. Que Deus abençoe. Aleluia. Deuteronômio capítulo 20, no seu versículo 10. Escuta o que diz a palavra de Deus. Também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e adúltera. Significa, escribas e fariseus, ele tinha observância do Levítico capítulo 20, no versículo 10. O que Moisés dizia no Levítico capítulo 20, no versículo 10, quem adulterar com a mulher do outro ou com a mulher da outra, deverá ser apedrejada. É lei de Moisés. Portanto, os judeus, entendendo isso, então vieram para poder armadilhar Jesus. Mas uma oposição que se criou entre a lei e a graça. Portanto, Jesus deu uma resposta que eu não vim abolir a lei, porque eles começaram a perceber, será que essa lei foi abolida, a lei foi rejeitada, a lei foi retirada? Mas escuta a resposta de Jesus acerca da lei. Jesus vai nos dizer no livro de Mateus, capítulo 5, no seu versículo 17. Estou no livro de Mateus, capítulo 5, no seu versículo 17. Escuta o que Jesus vai dizer. Jesus diz o seguinte: não cuideis... Mateus 5, 17. Mateus 5, 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Jesus, ele não veio abrogar a lei, mas sim veio cumprir a lei. Aleluia. As exigências da lei eram cumpridas, mas a condenação e a culpabilidade, Jesus levou no cumprimento contrário para entender que essa mulher era condenada, segundo a lei. Mas segundo a graça, Jesus entendeu que ainda que ele fosse condenada, as pessoas que o condenavam também tinham seus delitos. Aleluia. Que Deus Todo-Poderoso possa abençoar. Portanto, nós vamos no terceiro ponto, gesto simbólico de Jesus, no verso 6 a 8. No verso 6 a 8, Jesus está a explicar que a mulher foi surpresa, a mulher foi tomada em delito, que estava a cometer ato. Mulher, estando ele cometendo este ato, nós percebemos que essa mulher que estava a cometer ato, os fariseus vieram argumentar, nós encontramos ela a cometer este ato. Irmão, você pode ver quem te pôs como juiz. Irmã, você pode ver quem te pôs como juiz. Hoje, muitos casamentos estão a se separar, estão a se dividir, porque nós batemos o peito a dizer, eu sou testemunha ocular, eu estive lá presente, eu vi, eu tenho provas concretas. Nessas suas provas concretas vai estragar o lar.
Nessas suas provas concretas vai estragar a amizade. Nessas suas provas concretas vai estragar. Eu não estou aqui a apoiar os adúlteros. Não estou aqui a apoiar os adúlteros. Mas o que eu quero aqui, vivemos a graça. Irmão, deixa de fazer o que você está a fazer. Vai te levar na morte. Está a estragar a sua família. Meu irmão, o que você está a fazer, sair com as mulheres alheias. Ou mulheres alheias. Está a pegar, pega aqui, pega acolá. Vai te levar na morte, meu irmão. Deixa a vida das mulheres, irmão. Você é um homem casado. Meu irmão, és um homem casado. És pai de uma família. Deixa essa vida que você está a levar. Pode ser servo de Deus. Pode ser cristão. Pode não ser cristão. Pode não ter ir na igreja, pode até não rezar. Irmão, você é um homem casado. Deixa a vida do adúltero. Você não é prostituto porque você é solteiro, não. Você está adulterando. Não é bom. Hoje está com A, está com B, está com C. Esquecendo que tens a sua mulher que você aceitou coabitar, viver junto com ele. Deixa essa vida que estás a levar. Não existe satisfação de outra que poderá buscar fora. Falei com os homens. Irmã, essa vida que você está a levar, de enganar o seu marido, de trair o seu marido, de passar a perna acima do teu marido, buscando outras relações fora, vai te levar na morte. Vai apanhar doença. Vai contrair vírus, vai ter problemas, vai trazer doenças, enfermidade dentro do lar, na família. Irmã, deixa essa vida, não é bom. Que Deus abençoe. Amém, amém? Homens vivem a graça, mulher vivem a graça. Portanto, Jesus responde simbolicamente, interrogado essa palavra profunda e que leva a dizer, nós vamos entender. A atitude de Jesus Cristo está reposta. Êxodo capítulo 31, no versículo 18. Escuta a atitude de Jesus. Êxodo capítulo 31, no seu versículo 18. Ali onde vamos perceber a atitude do nosso Senhor Jesus Cristo. Êxodo 31, 18. A palavra de Deus diz o seguinte. Aleluia, que Deus abençoe. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, no monte de Sinai, as duas tábuas de testemunhas, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Aleluia! Palavra escrita pelo dedo de Deus, que nos leva à referência da graça divina. Que Deus abençoe. Escuta aqui. Quebrando essas tábuas na montanha, caindo pela idolatria de bezerros de ouro que lá acontecia, Jesus nos leva a compreender a essência da graça. O quarto ponto dos acusadores no João 8, 9, que nos leva todo homem em possessão do acusador se retiraram. Nós vamos entender por que ele se retira. Porque Jesus fez a referência do Romano capítulo 8, versículo 34, que levou esses homens a poder se retirar. Diga comigo, avança, homem de Deus. Aleluia, que Deus abençoe. Por que os acusadores se retiraram? Vamos ler Romano capítulo 8, versículo 34. Hoje eu vou falar com evidência da palavra, para que não seja minhas palavras, mas sim seja a palavra de Deus que nós queremos aqui junto partilhar consigo. Que Deus abençoe meu irmão, que Deus abençoe minha irmã, que Deus abençoe todos aqueles que nos acompanham direto ou indiretamente. Que Deus abençoe todos aqueles que têm nos apoiado. Romanos capítulo 8, no seu versículo 34. Escuta por que os acusadores se retiraram. Romanos 8, 34. A palavra de Deus diz o seguinte. Romanos 8, 34. Vou ler rapidamente. Quem os condenar, pois, é o Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou
de ante os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem pode condenar é Cristo. Mas como ele não condenou, é a razão dele estar ao lado do Pai, intercedendo a favor de nós. O nosso advogado, o nosso interlocutor, intermediário, diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor, é o nosso Jesus Cristo, homem da graça divina, que veio liberar as nossas vidas. Que Deus abençoe. Aprende a perdoar a sua mulher, aprende a perdoar o seu marido. O que acontece? Você pode dizer, a minha mulher é suja. A minha mulher não sabe cozinhar. A minha mulher não é bonita. A minha mulher é feia. A minha mulher não se comporta bem. A minha mulher não tem uma boa educação. A minha mulher assado cozido. Tudo bem, nós ouvimos. Você que nos apresentou esta mulher. Ensina esta mulher a cozinhar. Ensina esta mulher a limpar a casa. Ensina esta mulher a beleza. Educa essa mulher e terá uma mulher diferente aquela que você vem acusar. O meu marido não se comporta bem. O meu marido é assado cozido. O meu marido faz isso e aquilo. Tudo bem. Ensina o teu marido. Lhe leva a entender a essência do viver no lar. E assim que vocês vão poder criar o equilíbrio. Que Deus Todo-Poderoso abençoe a sua vida. Amém, amém? O quinto ponto e o último que nós queremos fechar é: Jesus ficou a sós com a mulher. Os seus acusadores partirão. Aquele homem que comete mal no lar um dia vai fugir. Aquela mulher um dia vai fugir. Você vai ficar a sós, você e a sua mulher. Entende como é que Jesus fica a sós? João capítulo 8, do versículo 10 a 11. Você vai entender Romanos 8, 38. Escuta o que a palavra de Deus diz. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestados, nem os presentes, nem os porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem algum outras criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte poderá nos separar do amor do nosso Senhor Jesus. É a razão que fez o Senhor ficar sozinho com a senhora acusada, com a esposa dos... Escuta aqui, Jesus não procura saber os assuntos alheios. Como é que isso aconteceu? Quantas vezes que ele veio aqui na tua casa? Quantas vezes que ele fez isso? Ele te chamava onde? Ele te levava onde? O que é que ele fez isso, aquilo? O que é que ele fazia? Jesus não entrou nesse assunto de saber onde isso aconteceu, quem saiu contigo, me dá isso, vou guardar segredo. Jesus disse, nem eu também não quero saber o que aconteceu contigo. Vai, não volta a fazer. Meu irmão, volta na tua casa. Minha irmã, volta na tua casa. Vai, não volta mais a fazer. Evita isto. Não dá abertura no diabo entrar no teu lar. Não deixa abertura no diabo entrar na tua família. Não deixa abertura no diabo entrar na igreja. Estou a falar contigo que está a me acompanhar. Está a me acompanhar em todo o canto do mundo. Eu não sei o que você está passando na tua vida. Eu não sei o que você está passando no teu lar. Eu não sei o que você está a passar. Mas a palavra de Deus veio hoje. É para interpelar você, para você entender. Nós não te condenamos. Nós também não condenamos. Vou ler o último versículo e ali onde vamos terminar. Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. Aleluia, que Deus abençoe. Já estamos no fim. Que Deus abençoe pela paciência. Que Deus abençoe pela audiência. Estou no livro de São Lucas, capítulo 18, no seu versículo 9 a 14. Lucas 18, versículo 9 a 14. Lucas 18, 9 a 14. Disse também esta parábola. Uns dos que confiavam em si mesmo, crendo que era justo, desprezava os outros,
2 homens subiam ao templo orar, um fariseu e outro publicano. Aleluia. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubando-lhe injustiças e adúlteros, nem ainda o outro publicano. Jejuou 2 vezes na semana e dou dízimos e dou quanto possui. O publicano, porém, estando em pé, longe nele, ainda que ele queria, levantou seus olhos e estava dizendo, mas batia o seu peito dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, eu sou pecador. Digo-vos que este desceu justificando para a sua casa, e não aqueles, porque qualquer que si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que si mesmo se humilhar será exaltado. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós humildemente se apresentamos diante de Ti para poder apresentar essa homilia, essa sermão dessa mulher prostituta que foi levada a Jesus Cristo, que teve a graça. Declaro agora que a graça possa entrar na casa do meu irmão que me acompanhou, a graça possa entrar na casa da minha irmã que me acompanhou. Hoje em dia, se existe 2 coisas que estão a separar o mundo: mulher e dinheiro. Mulher é ali onde formamos as nossas famílias. Dinheiro é lá onde trabalhamos o mundo do sistema. Deus guarda os nossos corações para que não caiamos em armadilhas do inimigo. Todos aqueles que acompanharam essa mensagem, que irão partilhar essa mensagem, que viva a tua graça, em nome maravilhoso, assim pedimos com a fé. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe todos aqueles que nos acompanharam. Vai na nossa página do YouTube Langaba Antônio, Facebook Langaba Antônio, TikTok Langaba Antônio, Instagram Langaba Antônio. Partilha. Eu tenho a bondade de vos convidar domingo a partir das 13h até 15h, número 40 Main Street, BD4, zip code 04005. Estamos na cidade do BD4, no estado do Maine, Estados Unidos da América. Se quer contactar-nos, 267-371-3266. Que Deus vos abençoe. Eu, o vosso medo servo, Langaba Antônio. Que Deus Todo-Poderoso abençoe a todos. Até já. Aleluia. Que Deus abençoe. Aleluia. Grato.